Que esse vídeo traga luz para o seu entendimento. Neste vídeo, você irá entender o que ocorre no mundo espiritual quando oramos. Assista esse vídeo até o final, pois ele traz uma revelação poderosa que pode mudar sua vida se você aplicar o que falaremos. Aqui, as pessoas nem imaginam que há uma relação entre o que fazemos com o corpo físico e o que ocorre no mundo espiritual. Mas a Bíblia nos dá esse entendimento em diversas passagens e deixa claro que há sim uma relação entre o físico e o espiritual. Para entendermos essa relação, focaremos nesse vídeo em duas passagens principais que mostram de forma nítida essa incrível relação do físico e do espiritual em nossas vidas. No vídeo de hoje, o que ocorre no mundo espiritual quando jejuamos e oramos. Em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 11, diz: Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso, disse Moisés a Josué: Escolha homens e saia, a laúde contra Amaleque. Amanhã, eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés disse, lutando contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantou a mão, Israel prevaleceu, mas quando ele baixou a mão, Amaleque prevaleceu. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para assentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro, assim ficaram as mãos de Moisés firmes até que o sol se pôs e Josué desfez ao fio da espada. Nessa passagem, Moisés vai junto com Josué para a batalha contra os amalequitas. Enquanto Josué e os soldados de Israel lutavam no vale, Moisés estava posicionado sobre o monte com suas mãos erguidas para o céu, como visto no versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalece. Houve um momento em que Moisés não aguentou mais ficar com as mãos erguidas, pois a batalha durou muitas horas. Moisés teve que contar com o apoio de Arão e de Hur para sustentar suas mãos na direção aos céus, pois esse ato era determinante para a vitória ou a derrota de Israel. Isso nos mostra que esse ato físico de Moisés fez com que o sobrenatural de Deus agisse naquela batalha, fazendo com que o povo de Israel estivesse vencendo uma batalha no mundo invisível, por conta das mãos erguidas de Moisés na direção aos céus. Você pode pensar: bom, se Deus vai vencer a batalha, ele simplesmente pode estalar os dedos e acabar com tudo. Mas, nessa passagem, Deus nos mostra que, para ver a ação de Deus em nossas vidas, primeiro nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra, para que, então, Deus faça a parte dele nos céus. Logo, Deus começa a agir quando nós terminamos de fazer a nossa parte aqui na terra. Nessa história, a parte de Moisés era estar no monte com as mãos erguidas em oração durante toda a batalha, e Deus fez o povo de Israel ganhar enquanto Moisés cumpria a parte dele. Esse ato simbolizava uma troca de conexão de Deus para seu povo, como uma conexão de internet. Se o sinal cair, a internet para funcionar. Então, devemos estar sempre com as mãos erguidas em direção a Deus, isto é, devemos estar sempre conectados com a fonte que vem do alto. O problema é que muitos cristãos, devido à duração das lutas, acabam se cansando e abaixam as mãos, e param de orar. Logo, a conexão é cortada, e há má prevalência. Então, jamais pare de orar, nunca abaixe suas mãos, independentemente da batalha que você enfrentar, pois em breve Deus irá te dar a vitória. Podemos entender que, de alguma forma, existe uma conexão entre o que fazemos fisicamente e o que acontece espiritualmente. O que fazemos aqui com nosso corpo físico faz a diferença do que acontece no mundo espiritual. Outro ponto importante é que Moisés, em nenhum momento, duvidou ou questionou a Deus. Ele simplesmente obedeceu sem duvidar. Quantas vezes Deus já te deu a direção do que fazer aqui na terra, e você não obedeceu ou duvidou? Quantas vezes Deus já pediu para você largar aquele emprego, ou aquela pessoa, ou aquela fantasia que você faz mal, e você não obedece por não acreditar que Deus irá te sustentar? Não questione. Quando Deus lhe disse, Ele disse para levantar as mãos.
Então, não fique aí discutindo com Deus, dizendo: eu não tenho como fazer isso. A verdade é que a conformidade física traz libertação espiritual. Para saber quando Deus está falando conosco, basta observar quando um pensamento que exige alguma ação não para de vir em nossa mente, quando acordamos, quando dirigimos, quando comemos ou descansamos. Esse pensamento não para de vir. Pode ter certeza de que é Deus falando com você. Então, obedeça. Hoje, muitas pessoas não demonstram sua crença em Deus de forma física. Acham que tudo está apenas no campo do intelecto, no campo do sentir e do achar. Porém, essa passagem de Êxodo nos mostra que Moisés, naquele momento, teve a manifestação espiritual através de sua oração somada ao ato físico de estar com suas mãos levantadas em direção aos céus durante toda aquela batalha. As pessoas acham que não há necessidade de um ato físico para terem respostas de suas orações. Acho que já são humildes ou suficientes. As pessoas acham que não precisam ir na igreja fisicamente, pois Deus conhece seu coração. As pessoas sentem que não precisam arriscar nada, pois se Deus quiser, vai fazer por elas. Enfim, quando se fala em Deus, tudo é limitado a coisas internas e achismos, não havendo manifestação externa por parte do indivíduo. Mas, se você disser para sua esposa ou para seu marido "eu te amo", sem que haja ações físicas no dia a dia que comprovem isso, sua declaração de amor fica sem crédito. É como o velho ditado: falar é fácil. Com Deus, não é diferente. Ele quer que demonstremos com ações o que dizemos para Ele. Esse mesmo efeito ocorre quando jejuamos. Esse ato físico faz mover a ação de Deus, onde o poder espiritual é liberado. Podemos ver isso em Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento estranho não comi, nem carne, nem vinho entrou na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel estava com quase 90 anos quando fez esse jejum. Logo, podemos ver o tamanho da fé de Daniel. Uma coisa é um jovem ficar 3 semanas em jejum, ou outra é um homem de 90 anos em jejum durante todo esse tempo. Porém, Daniel ficou triste por conta do povo de Israel que sofria com grandes privações e dificuldades naquela época. Isso mostra que quando temos comunhão com Deus, nos importamos com aqueles que estão em dificuldades e privações. Daniel morava no palácio da Babilônia, tinha uma carga nesse reino, porém estava em luto devido a seu povo estar sofrendo. É como devemos nos sentir hoje, entristecidos por ver tantas pessoas sofrendo nesse mundo sem conhecer a Deus. Depois desse período que Daniel passou em jejum, um anjo do Senhor apareceu a Daniel. Podemos ver em Daniel, capítulo 10, versículos 12 a 14. Então, me disse: e não temas, Daniel, porque, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Podemos notar nessa passagem que, desde o primeiro momento em que Daniel iniciou seu jejum e orações, Deus já havia enviado uma resposta através do anjo. Porém, havia um principado demoníaco que impedia o anjo de chegar com a resposta para Daniel. Esse principado estava no caminho do anjo, que teve que travar uma luta no campo espiritual durante 21 dias. Isso trouxe a resposta de Daniel. Naquele momento, só houve liberação quando o arcanjo Miguel foi enviado para liberar o caminho para o anjo trazer a resposta a Daniel. Podemos entender que há cartas de demônios que são poderosas a ponto de impedir o caminho de um anjo. Há a necessidade da intervenção de Miguel, que é um arcanjo, para poder abrir o caminho da resposta de Daniel. Jesus falou sobre isso em Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum.
Talvez você esteja passando por uma situação parecida com a de Daniel. Você está pedindo a Deus, porém parece que as respostas não vêm. Meu amigo, minha amiga, às vezes é necessário algo a mais. Daniel, em nenhum momento, perdeu a fé ou deixou-se abalar devido à resposta estar demorando. Muitas pessoas acabam não alcançando suas respostas por desanimar, pois têm uma fé condicionada somente por aquilo que vem. Quem realmente é da fé não desanima, pois sabe que há uma batalha espiritual e que é necessário perseverar para alcançar a vitória. Há uma guerra entre as forças angelicais e forças demoníacas, e você e eu temos um papel importante em determinar quem ganha ou quem perde nessa guerra espiritual. O que fazemos fisicamente pode liberar o poder espiritual. A fé é a certeza de coisas que não se veem. Quando temos certeza, ficamos confiantes e naturalmente alcançamos nossos objetivos. Porém, quando surge uma dúvida, ela automaticamente anula a fé, trazendo medo, ansiedade, preocupação e desespero. Hoje, o jejum não é apenas de alimentos. Há outras formas de alimentos que esse mundo nos traz que anulam nossa fé e nossa comunhão com Deus. Todos os dias, as pessoas se alimentam de notícias ruins, de entretenimento que não leva a nada, de mentiras, fofocas, mágoas e muitas outras coisas que bloqueiam a criatura de se conectar com o Criador. Hoje, deixar apenas de comer não é suficiente. O verdadeiro jejum é se privar daquilo que há no mundo e que te afasta de Deus. Para que tenhamos a resposta do céu, é necessário primeiro uma ação física nossa aqui na terra. Devemos orar e levantar as mãos, como fez Moisés. Jejuar, orar e perseverar, se desconectar do mundo, como fez Daniel. Se você está passando por uma luta em sua vida, se você tem uma causa na justiça que não sai, se tem uma doença que não quer ir embora, desafie você a fazer algo mais esta semana. Desafio você a fazer um jejum das coisas desse mundo durante 3 semanas, igual a Daniel. Ore todos os dias, sem abaixar as mãos, como fez Moisés. Pois pode haver algo bloqueando sua vitória, e você precisa fazer a sua parte nessa guerra espiritual. Faça isso, e você pode ter certeza de que uma resposta virá, e algo sobrenatural acontecerá em sua vida.